Olá, pessoal. Neste texto, nós vamos apresentar o texto de Michel Polac, que chama Memória, Esquecimento, Silêncio, de 1989. Esse texto começa com a citação de Maurice Robespierre, que enfatiza os vários elementos que compõem uma memória. Pode ser uma paisagem, o patrimônio arquitetônico, um monumento, as datas comemorativas, os personagens, as tradições, costumes, folclore e a música e até mesmo as tradições culinárias. Isso na página 3. Outros também a questão de negociação entre memória coletiva e memória individual. Em outras palavras, se essa memória coletiva não toca a memória individual, ela fica uma memória inerte, porque se compõe da memória coletiva de indivíduos. E se esses indivíduos não fazem parte da memória coletiva, há um problema, como diz Michel Polac. Né? Logo em seguida, na página 4, fala junto à memória oficial ou até mesmo à memória nacional, nós temos a memória dos excluídos, dos marginalizados, das minorias, histórias orais. E aí ressaltou a questão da memória subterrâneas, né? Que faz oposição a essa memória nacional. E aí ele vai dar um exemplo dessas memórias em disputas. Por quê? Junto a essa memória oficial, há também essas memórias das minorias, ou dos excluídos, ou dos vencidos. Né? E aí causa um problema. Então, desse Pierre Nora, ele vai dar 3 exemplos. O primeiro exemplo é sobre Stalin com o título de pai dos pobres. Então, a gente sabe na Revolução Russa de 1917 que o Stalin tornou-se símbolo, né, da Revolução Socialista e, junto a essa memória nacional, né, de revolução, tem um outro lado também da moeda, porque Stalin perseguia, mandava matar e assim por diante. Então, o autor fala, um longo silêncio sobre as minorias não significa que ela foi esquecida, simplesmente porque não tinha espaço para que essas memórias tornassem à tona. E mesmo com a abertura, né, depois, nos anos 80 e 90, da Rússia para o capitalismo, essas memórias quase que não... Assim, tinha as memórias das minorias, né, de tudo que já foi feito da Revolução Russa, né, socialista, só que não se opôs a essa memória nacional. Ficou tipo uma outra voz, né? Das minorias, dos excluídos e assim por diante. O exemplo 2 que o Michel Polac dá na página 5 é sobre os sobreviventes dos campos de concentração. Então, às vezes, o silêncio é uma questão também até terapêutica, porque tem um trauma tão grande que as pessoas sentem inibidas, né, de relatar o que aconteceu. Né? Então, junto à memória do nazismo, né, que houve na Alemanha, às vezes essas pessoas sobreviventes elas ficam em silêncio, não porque não querem partilhar, porque foi uma questão também traumática. E também a questão de quem compunha também o campo de concentração, que às vezes, além dos judeus, tinha as pessoas que eram homossexuais, as prostitutas, né? As pessoas excluídas. Então, você trazer a memória do campo de concentração significa também você reaver as feridas também dessas pessoas excluídas, e muitos não estavam dispostos a pagar. Então, acaba que ignorava o passado. Né? E o exemplo 3 que na página 7 que ele dá é os alsacianos, né, que foram recrutados a forças por exército alemão. Então, na Segunda Guerra Mundial, eles eram capturados e juntados ao Exército Vermelho para que combatesse a favor da Alemanha. Só que aí muitos, para a própria sobrevivência, tinham que ser desertores, né? Abandonar o Exército Vermelho. E é engraçado porque a própria Alemanha, que forçou os alsacianos a participar do exército, depois da guerra passou como um vítima, né? Ou seja, não foi a Alemanha que recrutou, mas foram os franceses, os ingleses que humilharam, né? Então, e aí a Alemanha quase que se exime da culpa, né, de ter feito isso com o povo alsaciano.
E o alsociano, por outro lado, tem vergonha, né, de falar que eu sou um desertor, eu perdi a guerra, né, eu fugi da guerra. Então, esses três exemplos, né, na página 8, o Michel Polac ele vai trabalhar algumas noções, né? Então, primeiro, a função do não dito, né? Então, por conseguinte, existem lembranças de uns de outros, algumas zonas de sombras, de silêncio, ou os do não ditos, né? As fronteiras desses silêncios não ditos, com o esquecimento definitivo e reprimido, inconsciente, não são evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento. Então ele faz uma questão de esquecer, é você, por exemplo, renegar a zona do esquecimento e não mais lembrar. E às vezes o silêncio não significa esquecimento, às vezes o silêncio, pela ocasião, não pode ser dito naquele momento, mas posteriormente, as próximas gerações vão relembrar disto. Por exemplo, nós temos no Brasil a questão da ditadura, né? Então, em 64 era visto como uma revolução. A gente sabe que foi um golpe, né? Um golpe militar. Depois que se passa o período de ditadura, hoje, né, 2010 e diante, nós tivemos a abertura dos arquivos da ditadura. Então, ou seja, no momento, toda a tortura, toda a questão da truculidade que houve do período de ditadura era relegada ao silêncio, mas não ao esquecimento, né? E agora está vindo à tona muitos relatos, né, muitas coisas. Então, está sendo uma coisa bem viva. Porque naquela época não se podia manifestar. E hoje já há abertura a esses arquivos, né? Isso é um exemplo. Depois, na página 9, o Michel Polac vai trabalhar a questão do enquadramento da memória. É impossível fazer uma memória total, né? Junto a qualquer memória oficial de qualquer, seja de um país, de um partido, de um sindicato, de algo religioso, Michel Polac fala que não é possível fazer enquadramentos, né? Ou seja, recortar, fazer partes. E o que dá legitimidade a essa memória enquadrada é justamente a capacidade de justificar. Então, junto aos testemunhos individuais que são recolhidos pela história oral e tudo mais, o historiador pode fazer, ou as pessoas que trabalham com memória, pode fazer um enquadramento e justificar essa memória, né, dita oficial. Daí, junto a esses discursos organizados, ou de grandes personagens, né, a gente tem alguns objetos materiais, que podem ser os monumentos, os arquivos, os museus e as bibliotecas. Isso na página 10 e 11. Outra questão interessante que ele aborda na página 11 é a questão do filme testemunho documentário, que às vezes pode ser um instrumento poderoso, né, de fazer rearranjos sucessivos de memória coletiva através da televisão e da memória nacional. E aí nós temos a questão na página 13, uma citação muito importante. Michel Polac fala o seguinte: se a análise do trabalho de enquadramento de seus agentes e seus traços materiais é uma chave para estudar de cima para baixo como as memórias coletivas são construídas, desconstruídas ou reconstruídas, também é o procedimento inverso, ou seja, aquele que com os instrumentos da história oral parte das memórias individuais para fazer aparecer os limites desse trabalho de enquadramento e, ao mesmo tempo, revela um trabalho psicológico do indivíduo que tende a controlar as feridas, tensões, as contradições entre a imagem oficial do passado e as lembranças pessoais. E aí a questão do mal do passado, ou seja, tem que haver certo equilíbrio entre essa memória coletiva e a memória individual. Na página 14, ele faz uma citação que resume isso que ele está falando. Para certas vítimas de forma classe social, as quais resumem a questão de sub-homens, o silêncio, além da acomodação ao meio social, poderia representar também uma recusa em deixar que a experiência do campo de concentração ou uma experiência limite humana fosse integrada em uma forma de qualquer memória enquadrada, que por princípio não escapa ao trabalho de definição de fronteiras sociais. É como se esse sofrimento externo exigisse uma coragem numa memória muito geral, a da humanidade, uma memória que não dispõe nem de porta-voz, nem de pessoal de enquadramento adequado. Então, nesse texto, né, começa sobre os elementos de memória
e faz essa grande diferença entre silêncio e esquecimento.